Ou a sua mente ela está renovada, ou ela está em batalha com Deus. Não existe meio termo. Ou a sua mente está contra o rei e o seu reinado, ou ela está sendo transformada, passando por uma metamorfose, sendo transformada. A palavra da mente transformada é a mesma palavra basicamente que foi usada com Jesus quando ele estava na montanha da transfiguração. Ele tinha com ele Moisés e Elias, e ele estava brilhando de tanta presença e glória. E isso daí, na verdade, é a imagem do que é uma transformação. E o que eu acredito que profeticamente, essa é a imagem de uma mente transformada. Na verdade, ela mostra um outro mundo. A mente transformada é para trabalhar em conjunto com a nossa realidade, para que possa se manifestar na Terra. Nós sabemos que o diabo ele inspira muitos pensamentos malignos, mas o que é muito pior é que alguns pensamentos nossos malignos podem inspirar o diabo. Imagina como se pensamentos fossem estradas, e o mundo espiritual usa essas estradas. Na verdade, nós criamos uma coisa que não existe. Nós alimentamos o diabo através de nossos pensamentos. Fortalezas são criadas através da forma com que você pensa. Formas que você pensa e que envolvem áreas que você confia. A Bíblia diz que um homem sábio pode destruir uma fortaleza se ele souber no que a pessoa confia. Você pode destruir qualquer cidade se você souber o que aquela pessoa confia mais do que Deus. E pensamentos malignos são desenvolvidos em lugares que você confia, mas uma confiança equivocada. Você vai ver que em algumas cidades existe particularmente uma crença muito forte em uma garrafa de cerveja depois do trabalho para poder ajudar você a enfrentar o estresse do dia. Então, é o tipo de pensamento que foi desenvolvido que dá autoridade para que alguma coisa pegue o lugar de Deus, o Deus que dá paz e compreensão e que dá relaxamento, então vira uma forma artificial de conter o estresse. Então, esse tipo de pensamento, na verdade, eles cauterizam numa realidade espiritual. E eu não quero dizer que tudo começa com o diabo. Às vezes, a gente dá mais crédito para ele do que ele merece. Muitos de nós ainda vai ter problema, mesmo se o diabo sair 100% da nossa vida. Se você olhar em Gálatas 5, por exemplo, você vai ver que até mesmo bruxaria é mencionado como um pecado da carne. Começa na área da nossa vida de querer manipular e controlar. É aquela vontade incontrolável de controlar as pessoas fora da vontade de Deus. Então isso é bruxaria, é um pecado da carne, de um coração desviado, e a Bíblia diz que isso é bruxaria. E o que acontece é que quando nós desenvolvemos padrões de pensamento que estão fora da vontade de Deus, esses padrões acabam virando fortalezas e o diabo entra e toma controle. Imagina pensamentos, se você pensar assim, uma outra forma de demonstrar isso, a melhor forma de demonstrar isso na Bíblia, desse tipo de conceito e princípio, é no Velho Testamento, quando as cidades elas tinham muralhas, e por causa da guerra, da pobreza e de um tanto de coisa que acontecia, as muralhas começavam a ruir, e se você imaginar como se nessa sala essas nossas 4 paredes fossem muralhas, imagina que aquela parede ali tivesse com um buraco, tivesse caindo, onde você acha que o inimigo tentaria entrar? Ele vai tentar entrar no seu local de fraqueza. Então, o que acontece é que com uma mente transformada, você cria como tijolos que vão tampando as brechas. E existem pessoas aqui que estão nessa sala que estão 100% isoladas desse caos demoníaco. Eles não têm noção do que está acontecendo, porque eles vivem em um local de segurança, porque eles aprenderam a pensar da forma correta.
E eu não estou dizendo que se você está em batalha espiritual, quer dizer que você está pensando de forma errada. Isso não seria 100% o que está na Bíblia. Mas o que eu estou dizendo é que algumas coisas que nos acontecem é que, na verdade, a gente as convida porque nós pensamos de forma errada. De uma coisa ou outra, ou o inimigo ele consegue reconhecer o que nós estamos pensando, ou, na verdade, eu acho que algumas coisas acontecem no nosso dia, aqueles pensamentos vêm na nossa mente, e que, na verdade, são dados inflamados, não são pensamentos nossos. E quando eu vejo que um pensamento que não é meu, eu nem me arrependo. Existe uma diferença entre entender o que veio de fora, como um ataque do inimigo, e saber coisas que estão no nosso coração realmente, que fazem parte do nosso ser. Isso daí eu tenho que me arrepender, porque são coisas que não são de Deus e que estão dentro de mim. Disso daí eu tenho que me arrepender. Eu não sei a melhor forma de demonstrar isso do que o exemplo do que aconteceu com o meu freezer. Na minha casa, nós temos uma garagem, e na garagem tem uma oficina, está dividida em duas seções. Uma seção a gente tinha um freezer. Então eu vou contar para vocês um pouco de história. Já tinha um tempo que eu sentia um cheiro ruim na minha casa. E eu disse para os meus filhos, tirem o lixo do quintal, por favor, que está cheirando mal. E no outro dia eu ainda estava sentindo aquele cheiro ruim. Então eu disse, filho, tira todo o lixo, por favor, está fedendo aqui. Então eles saíram procurando qualquer coisa que poderia estar gerando aquele cheiro, até um pedacinho de papel, levaram para o lixo. Então, esse daí é a história. Então eu estava voltando da igreja no domingo e eu dei uma olhadinha lá para a minha garagem e na parte do freezer estava tudo preto. Estava tudo preto, de mosca. E eu olhei e oh não. Então, de repente, tudo aquilo passou pela minha cabeça e eu percebi que todo esse tempo que eu estava culpando os meus filhos, achando que tinha lixo no quintal, na verdade, eu percebi que o nosso freezer tinha desligado e que toda mosca do planeta estava na minha oficina. Então, eu olhei e disse, meu Deus, eu abri a porta e Deus disse para Abraão, conte as estrelas. Se fosse para mim, ele teria dito, conte as moscas. Sabe, você começa a pensar um tanto de coisa. Como que isso aconteceu? O que aconteceu, na verdade, é que a gente chamou um eletricista para fazer um trabalho e ele desligou a chave geral e esqueceu de ligar de volta. E então eu abri o freezer e tinha formas de vida que o homem nunca tinha visto antes. Você tem que estar nesse tipo de situação para entender qual tipo de pensamento passa na cabeça de uma pessoa num momento desse. Como que isso aconteceu? Como que as moscas entraram no freezer? Como que elas chocaram 400 milhões de ovos? Olha a lava, como ela está desenvolvendo. Olha o tipo de forma de vida, o salmão, que nem parece mais salmão. Tudo isso aconteceu e eu chamei um amigo meu e disse para ele, cara, eu preciso do maior favor da minha vida. O que atrai as moscas? Morte, carniça, né? E o diabo ele é conhecido como Beelzebul, o rei das moscas. Existem realidades no mundo que soltam um cheiro, na verdade, e atrai essas moscas. E tem formas de pensamento que a gente tem o tempo todo, que estamos pensando mal de nós mesmos, estamos nos criticando. Eu não estou dizendo coisas gigantescas e pervertidas, estou dizendo de coisas pequenas mesmo que acontecem no nosso dia. E coisas que não são o que Deus pensa sobre nós. Nós não podemos permitir pensar algo sobre você mesmo que Deus não pensa de você. Se eu faço isso, na verdade, eu crio uma realidade, eu dou autoridade para o diabo. E esse tipo de coisa não pode estar legal para a gente. Não pode ser certo. Biblicamente é assim. Nós temos que perceber que existe um cheiro em pensamento. Eu não vejo uma forma melhor de descrever isso. Deve ter uma forma melhor.
Mas existe um cheiro, a gente até brinca, né? Pensou, fedeu, né? Isso é realidade. Existe um cheiro de carniça para aquelas coisas que a gente pensa que não é de Deus. E esse tipo de carniça atrai as moscas, atrai o diabo e dá autoridade. E, por outro lado, em Salmo 103, fala sobre os anjos que dão atenção à palavra de Deus e à voz de Deus. Existe uma distinção no que eu creio e no que realmente é, porque os anjos, eles entendem quando Deus declara alguma coisa, mas a voz de Deus, na verdade, é quando Ele diz algo no seu coração e o reino celestial entende. Só vai entender quando você falar, porque você vira a voz da palavra de Deus. E isso é como se tivesse uma fragrância. E os anjos, eles entendem o cheiro das coisas que vêm de Deus. É como se fosse mais ou menos isso. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, o versículo 5 eu quero que você veja de novo, porque eu quero que você entenda uma coisa aqui que eu penso que é maravilhosa. E diz, destruindo conselhos, eles estão falando sobre pensamentos, destruindo conselhos e toda a altivez. Nós estamos falando agora sobre coisas que são reais. Eu quero que você entenda é que existe uma parceria entre pensamentos malignos e o mundo espiritual, ok? Então, toda altivez. Você sabe que o diabo foi expulso do céu porque ele se sentia melhor do que os outros. Ele queria ser adorado como Deus. É isso que está acontecendo nessa passagem. Né, destruindo conselhos e toda altivez que nos exalta e trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, quando Deus nos revela alguma coisa, na verdade, a palavra revelar quer dizer levantar um véu. Então, quando Ele te mostra alguma coisa, na verdade, Ele não acabou de criar aquela coisa. Aquilo já existia o tempo todo. Então, sempre quando Ele te mostra uma coisa, quer dizer que aquilo já existia há muito tempo. O que Ele faz, na verdade, Ele tira o véu dos seus olhos. E quando Ele tira o véu, Ele está te dando um convite para experimentar aquela verdade. Então, quando Abraão estava para sacrificar o seu filho e Deus se revelou a ele como Jeová Jiré, ele parou aquela faca e aí ele viu a provisão. Deus se revelou como Jeová Jiré, o Deus que provém. Naquele momento, quando ele se revelou como Jeová Jiré, ele não estava tentando expandir o conhecimento teológico de Abraão. Deus não se preocupa com a sua inteligência tanto. O que ele estava fazendo, ele estava revelando a sua natureza para levantar um véu, para se revelar como Jeová Jiré. Me experimente como Jeová Jiré. E não é simplesmente o conceito que ele tinha. Ele quis trazer ele para ter uma experiência. Eu não acredito que tem como ter uma mente transformada sem ter experiência. Então, quando Deus te revela alguma coisa, na verdade, não é porque Ele quer que você fique debatendo com pessoas que discordam de você. Na verdade, é para que você tenha experiência, para que você entenda a divindade de Deus. Nós temos uma porção do corpo de Deus que está crescendo, graças a Deus, que é crer que Deus ainda cura. E a gente tem outra parte do corpo de Cristo que não acredita. E eu particularmente acredito que aqueles que creem, quando eles começarem a usar esse dom de cura, a outra parte não vai existir mais.
E nessa passagem diz o seguinte: levar pensamentos cativos, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E da forma que eu penso desse verso é que um pensamento pode inspirar o demônio. É como se o diabo identificasse que você está pensando uma coisa que não é de Deus. Então, quando ele pega um tipo de forma de pensar, uma ideia que você tenha sobre a sua vida mesmo, talvez você foi criado de uma forma que você tem visto em décadas, coisas hereditárias, aflições, de uma forma você não consegue ver um pensamento cristão. Quando você acredita numa mentira, você dá força para o mentiroso. Então, ele vendo essa forma de pensamento, na verdade, é que os demônios são inspirados, afinal de contas, você está dando autoridade para eles, e gerações são prejudicadas com esse tipo de pensamento. Pode ser qualquer coisa, divisão, qualquer caos demoníaco. Então isso tem que parar, porque você tem que substituir com o pensamento de Deus. O Senhor, ele se manifesta através de uma mente transformada. Nós vamos olhar daqui a pouquinho, mas talvez seja a parte mais famosa sobre mente transformada na Bíblia, está em Romanos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá uma olhadinha aí. Se sua mente estiver transformada, você vai poder provar a vontade de Deus. Eu sei que eu estou indo num território antigo, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque isso é muito importante. Deus não esqueceu disso. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme com esse caos que tenta limitar o seu pensamento. Veja, a perspectiva de Deus é diferente. Você sempre vai poder dizer se aquela pessoa é crente, medindo o seu relacionamento com a liberdade. Você não pode obedecer às leis do mundo e achar que vai receber o benefício de outro mundo. Então, é o que diz: onde existe o Espírito de Deus, há liberdade. Onde há o Espírito manifesto de Jesus Cristo, há liberdade. Ser servo de Jesus é ser livre. Você pode medir quão servo a pessoa é, quão livre ela se sente. Por isso que religião foi uma coisa que Jesus não tinha tolerância, porque religião só prende as pessoas. Então ele diz, pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Essa é a definição do que é uma mente transformada na Bíblia. Seja feito na terra assim como no céu. Assim será feito como na terra como no céu. Então a mente transformada é fazer o quê? É provar a vontade de Deus. Que é qual? Assim na terra como no céu. A mente transformada prova a vontade de Deus, que é assim na terra como no céu. Então, a ferramenta mais clara para mim, para trazer o que está no céu até a terra, é pensar de acordo com a vontade de Deus. Então, a fé não vem da mente, ela vem do coração, na verdade. A fé não vem da mente, ela vem do coração. É claro que uma mente transformada, ela dá força para a sua fé. Uma mente transformada, na verdade, ela ajuda você a ter fé, como Romanos diz, na página 1770. Não se sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente transformada, essa é a palavra, seja transformado, assim como Jesus foi transformado na montanha da transfiguração. A mente transformada, ela mostra um outro mundo. A Bíblia diz que quando você perdoa, Ele perdoa. Se você não perdoar, Ele não perdoa. O que isso significa se você não perdoar alguém? Se você está segurando o perdão, você está pedindo julgamento daquelas pessoas que fizeram alguma coisa por você? Quais são as cidades mais amaldiçoadas pela igreja na nossa nação? Nova York,
New Orleans, Hollywood, Hollywood, Las Vegas, São Francisco. Quais são as cidades que têm experimentado as maiores crises econômicas ou desastres naturais? São essas cidades? É possível que a igreja não perdoa e está trazendo esse tipo de coisa para essas cidades porque a falta de perdão da igreja está contribuindo para isso? Vamos lá. Vamos voltar para a mensagem. Então existe uma diferença entre meu destino e minha responsabilidade. Meu destino é o céu, minha responsabilidade é trazer o céu. Não é a mesma coisa. São similares, mas não são a mesma coisa. Minha tarefa é trazer o mundo celestial na terra e o de Deus é me levar até lá. Não é meu trabalho ir até o céu. Vamos voltar para esse verso. Não se conformeis com esse século. Eu ainda fico pensando nisso, numa mente transformada. Eu fico pensando o que seria se somente essa igreja aqui tivesse honestamente uma mente transformada e que trouxesse a realidade do céu, em pensamento, em atitude, o que trouxesse realmente o mundo espiritual até a terra. Como seria se no nosso sistema público tivesse gente de mente transformada, nos negócios, na religião, na prefeitura, todos esses locais? Como que seria se na verdade a gente tivesse, assim como Jesus se brilhava, se a gente tivesse pessoas com mente brilhante que trouxesse o mundo espiritual aqui na terra? Vamos voltar para esse versículo com certeza. Não se conformeis com esse século, mas seja transformado para que você possa provar a boa e agradável vontade de Deus. Qual que é essa vontade? Eu uso isso bastante para ilustrar. Qual é provar a vontade de Deus? Eu quero uma mente transformada, substancialmente, ela te dá a evidência de que isso é verdade. O reino de Deus é real e é inevitável. Isso é o que a palavra quer dizer, mas não é simplesmente isso que quer dizer. Algumas traduções estão até melhores. Na verdade, é melhorar. Não se conforme com esse mundo, mas tenha a mente transformada para que você possa provar a boa e agradável vontade de Deus. O Randy mencionou esses dias aquele verso onde Paulo diz em Coríntios que Jesus é o divino sim. Todas as promessas estão sobre ele, mas nós somos o amém. Todas as promessas são sim, mas a igreja é o amém. Eu lembro, amém, eu lembro que a igreja é o amém. A igreja eu concordo com alguma coisa. Por que isso é necessário? Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele não se importa com essas coisas. Ele não precisa da nossa aprovação para nada. Mas o que é fascinante sobre Deus é que Ele, de alguma forma, Ele restringe suas atividades na terra e deixa para a gente. Isso chama aliança. Diz que Ele fez os céus para Ele mesmo e a terra para os homens. Ele colocou o homem no planeta com uma tarefa. Aparentemente o diabo já estava aqui porque estava caótico e a serpente conseguiu chegar até o jardim. Eu não quero falar a história toda de novo, mas o ponto é que Deus escolheu acabar com o diabo, que ele poderia acabar com uma palavra. Ele decidiu acabar através daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança e decidiram ser adoradores por escolha. Essa passagem foi selecionada e foi editada. Caso você queira vê-la na íntegra em inglês, você pode procurar pela Bethel Church ou pelo pastor Bill Johnson. Deus abençoe sua vida.